e também como sacerdote do Deus Altíssimo. Olha, duas coisas. Ao mesmo tempo ele é sacerdote, ao mesmo tempo ele é rei. Já Arão, ele representava o povo, mas ele não era rei, nunca foi rei, e nenhum dos seus descendentes foi tornado rei legalmente. Olha só. Então era um sacerdócio apenas e não um sacerdócio rei. Já Jesus, o que acontece? Jesus é da tribo de Judá, portanto pode ser rei. Não é da tribo de Levi. Da tribo de Levi são os sacerdotes. Já da tribo de Judá, o que? São os reis. Então, Jesus pode ser rei. E como Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão, então ele pode ser sumo sacerdote. Então Jesus é o que? Sumo sacerdote e rei. Olha só que coisa interessante. É superior também nisso. E isso é muito importante, porque Jesus vai governar a terra durante 1000 anos e ele vai exercer essa dupla função de ser sumo sacerdote e também de ser rei durante o milênio. Então ele vai cumprir a profecia que foi dita a Davi, que um descendente dele reinaria sobre Israel, e seria esse reino de paz, de prosperidade, né? As terras todas prometidas a Israel seriam dadas a eles. Então veja só, é um reinado prometido que vai se cumprir, como Jesus sendo então o rei deles. E também vai se cumprir a profecia dizendo que Deus estará no meio deles, que eles serão aceitos por Deus. Então Jesus, como sumo sacerdote, o sumo sacerdote é aquele que conduz o povo a Deus, é o que faz sacrifícios pelo povo. Então Jesus vai ser sumo sacerdote, ele como rei e também como representante de Deus, sendo Deus mesmo. Então o povo vai ter já Deus com eles mesmo ali governando. Então vai se cumprir aí todas as profecias a respeito de Jesus. E também, espiritualmente falando, quando todos os salvos estiverem na Nova Jerusalém, na nova terra, novos céus, Jesus reinará sobre todos os salvos, sobre todos nós. E também será nosso sumo sacerdote, porque ele mesmo apresenta a todos nós ao Pai, e agora todos como filhos de Deus. Tópico 2, um sacerdócio firmado na justiça. Mostrando a tipologia sobre o sacerdócio de Melquisedeque, o autor destaca que este fora rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz, como está em Hebreus 7:2. A figura histórica de Melquisedeque como rei de Salém aparece em Gênesis 14, do versículo 18 ao versículo 20, no contexto da guerra de 5 reis contra 4 no Vale do Rei. O nome Melquisedeque, cujo significado original era Sedeque, é rei, é interpretado pelo autor de Hebreus como rei de justiça, Hebreus 7:2. É fora de qualquer dúvida que Melquisedeque é um tipo de Jesus que reinaria com justiça e cujo reinado não teria fim. Isaías 32:1, Jeremias 23:5, Lucas 1:33. A interpretação do autor aos Hebreus, interpretação esta que nós cremos dada pelo Espírito Santo, porque é assim que o Espírito Santo dá a interpretação da palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus. Ele pega uma coisa do Antigo Testamento com uma do Novo Testamento, une as duas, né? Faz a gente compreender a palavra de Deus. Então aqui essa interpretação está sendo dada pelo Espírito Santo, revelando então Jesus Cristo como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E fala que esse Melquisedeque
é rei de justiça e é rei de paz. E quando Melquisedeque aparece, em Gênesis 14, nós vemos que realmente ele é um rei de paz. Ele não foi para a guerra. Teve ali uma guerra muito grande entre 5 reis contra 4 reis. E Melquisedeque não foi para essa guerra. Então ele realmente era um rei de paz. E quando Abraão então volta, depois de atacar o exército que havia levado Ló e sua família prisioneiros, ele vence com 318 aquele exército. É claro que aí tem que haver uma ação de Deus no meio disso, né? Porque 318 homens vencendo um exército que acabava de ganhar uma guerra era quase que impossível. Então é claro que teve uma ação de Deus aí. Então quando Abraão volta dessa guerra vitorioso, o rei de Sodoma sai ao encontro dele, interessado nas pessoas, né, que foram libertas e que Abraão poderia colocar como seus escravos, interessado também na parte material, embora ele tenha oferecido a Abraão, e Abraão não aceita nada dele, porque ele não era aí alguém de confiança, não era alguém também que representasse alguma coisa de Deus. Abraão não fez aliança de sangue com ele. Mas aí chega Melquisedeque. Melquisedeque é rei de paz, é rei de Salém. Melquisedeque é rei de justiça. Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo. Então Abraão agora dá o dízimo para ele, ou seja, está reconhecendo que ele é um representante de Deus, e Abraão faz aliança de sangue com ele, porque este rei é um rei de justiça, é um rei de paz. Então ele pode fazer aliança com ele. Então veja só que existe aí uma união entre Abraão e Melquisedeque. E Melquisedeque chama Abraão também de um homem abençoado por Deus, reconhecendo que é Deus que deu a ele aquela vitória. Então Melquisedeque aí é um tipo de Cristo, porque era um rei de paz, um rei de justiça, representando exatamente o reinado de Jesus no milênio, que vai ser um reinado aí de paz e de justiça para o povo hebreu, também para as outras nações, mas principalmente para o povo hebreu, cumprindo então todas as profecias a respeito dele. E se nós entendemos do lado espiritual, o reinado eterno de Jesus, lá na Nova Jerusalém, onde nós estaremos para sempre com o Senhor, lá um reinado de paz, de justiça eternamente. Tópico 3, um sacerdócio com legitimidade divina. O versículo 3 de Hebreus 7, sem pai, sem mãe, sem genealogia, deve ser visto como um contraste entre o sacerdócio levítico e o de Melquisedeque. O sacerdócio levítico dependia da genealogia para se legitimar. Quem não fosse da tribo de Levi não podia oficiar como sacerdote. É exatamente isso que o autor quer mostrar, pois assim como o sacerdócio de Melquisedeque não dependia de genealogia para mostrar sua legitimidade sacerdotal, da mesma forma o sacerdócio de Cristo era também legítimo por pertencer a uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque. Então aqui é interessante porque o sacerdócio de Arão, que era da tribo de Levi, né, e todos os sacerdotes eram da tribo de Levi, então esses sacerdotes eram escolhidos devido à genealogia, eram descendentes de Levi. E no caso do sumo sacerdote, tinha que ser descendente de Arão. Então olha só, é um sacerdócio que dependia da genealogia, não dependia de uma escolha direta de Deus. Bastava ser o que? Descendente da tribo de Levi. E no caso de sumo sacerdote, ser descendente da tribo de Levi e descendente de Arão. Então era de acordo com a genealogia.
Era de acordo com a família, tinha que pertencer a essa família. Agora, homens que morriam, homens imperfeitos, né? Agora, Jesus é chamado como sumo sacerdote da ordem sacerdotal de Melquisedeque, que só tinha Melquisedeque, não teve nenhum outro. E como Melquisedeque é dito que ele não tinha princípio nem fim de dias, então era um sacerdócio superior que não tinha fim. Não era um sacerdócio que dependia de pai e mãe, de uma família, de uma genealogia. E não era um sacerdócio que não precisava de escolha de Deus, não. De Jesus, ele é enviado pelo próprio Pai. Então, um sacerdócio perfeito. E aqui, um sacerdócio único, sem depender, então, de uma genealogia de passar de pai para filho. Agora, uma escolha direta de Deus e sendo apenas um sumo sacerdote desta ordem. Então, para você entender melhor, seria como se Arão fosse sumo sacerdote e ele nunca mais morresse, então era um sacerdócio eterno, perfeito. Mas ele morreu, teve que passar para o seu filho, que depois passou para o seu filho, e foi assim. Não foi uma escolha depois dada por Deus. A partir de Arão, a escolha foi porque pertencia à família de Arão. Vamos à parte 2 então. Quanto ao aspecto de sua natureza. Tópico 1, um sacerdócio perfeito. Tópico 2, um sacerdócio imutável. Tópico 3, um sacerdócio eterno. Tópico 1, então, um sacerdócio perfeito. A palavra teleioses, perfeição, usada pelo autor em Hebreus 7:11, quer dizer também um alvo a ser atingido. Nesse contexto, ela é usada para se referir ao relacionamento com Deus. Nem a lei, nem o sistema sacerdotal do Antigo Testamento puderam resolver o problema da culpa e produzir o perdão que a santidade de Deus exigia. O autor sacro destaca que o problema do relacionamento do homem com Deus só pode ser resolvido por um sacrifício perfeito, algo que o sistema levítico não tinha possibilidade de realizar. Então nós sabemos que o sacerdócio levítico, ele oferecia sangue de bodes, de ovelhas, né, de animais e outras ofertas, mas encobria os pecados e não levava os homens à salvação. Então não era um sacerdócio perfeito, não tinha aí uma solução para o pecado, porque o problema aí do sacerdócio é levar a pessoa à comunhão com Deus, é conduzir a pessoa até Deus. E a lei não estava sendo suficiente para isso. O sacerdócio de Arão não foi perfeito a ponto de levar o homem a Deus, à comunhão com Deus. Deus é santo e precisava então de um sacrifício perfeito para conduzir esse homem até Deus, para colocar esse homem num patamar de filho de Deus em comunhão com Deus, sendo templo do próprio Deus na terra. Veja bem, precisava tornar esse homem o quê? Um templo de Deus na terra, vaso de Deus na terra, tabernáculo de Deus na terra. Olha só. Então tinha que ser um sacrifício perfeito. Então o sacrifício perfeito não podia ser de animais. O sacrifício perfeito era um sangue do próprio homem. E tinha que ser um homem sem pecado. Perfeito. Então Jesus veio exercer esse sacrifício em nosso lugar. Ele veio oferecer-se a si próprio. Ao invés de um cordeiro animal, então Jesus é um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, acredita que Jesus levou seus pecados sobre ele e ressuscitou, então esta pessoa recebe agora o que? O Espírito Santo, se torna templo, morada de Deus na terra. Então ele tem agora um relacionamento íntimo com Deus. A lei não deu o Espírito Santo a ninguém.